Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você pergunta sobre o que é bom? Somente Deus é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Ele perguntou quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido. O que ainda me falta? A tudo isso eu tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Pai, fala conosco nessa manhã, enche o nosso coração com a tua presença e que nós saiamos dessa live nunca mais para dar desculpas. Senhor, todas as possibilidades que até hoje se perderam por conta das desculpas, a partir de hoje, Senhor, possa cessar em nome de Jesus. Amém e amém. Desculpas, ladrões de possibilidades. Queridos, outro dia eu preguei aqui a respeito da lei do reconhecimento. A lei do reconhecimento faz você reconhecer portas. A lei do reconhecimento faz você reconhecer pessoas, a unção que aquela pessoa carrega, uma palavra de vida, de esperança, de mudança, de transformação. A lei do reconhecimento, ela faz você reconhecer oportunidades. A lei do reconhecimento faz você reconhecer, de fato, quem é Jesus na sua vida. Quais são as ações de Jesus na sua vida? A lei do reconhecimento faz você reconhecer a voz de Deus quando Ele está falando. A lei do reconhecimento faz você andar pelo caminho certo e não se perder em meio a oportunidades que aparecem que não são de Deus. Nós falamos a respeito dessa lei do reconhecimento. Só que junto com a lei do reconhecimento, tem a questão de oportunidades que chegam na nossa vida e nós, muitas vezes, até reconhecemos. Utilizamos a lei do reconhecimento. Mas começa a instalar em nós uma nova roupagem. Começa a instalar em nós um processo de desculpas. Então, existe, queridos, algo muito precioso, porque às vezes você reconhece a porta, você reconhece a possibilidade, você reconhece o que Jesus está fazendo, você reconhece o que Deus está falando. Pronto, você passou por uma etapa, só que você entra em outra etapa. A etapa aonde muitas vezes o medo, às vezes a frustração, às vezes as experiências passadas que você viveu e toda essa pressão, mesmo você reconhecendo a possibilidade e a oportunidade, você começa a dar desculpas. E a maioria das pessoas, queridos, elas estão aprisionadas nesse ciclo. O ciclo de não reconhecer, o ciclo do medo, o ciclo da zona de conforto, o ciclo da procrastinação
E o ciclo das desculpas. Eu adentro e eu fico aqui, ó, rodando no mesmo lugar. Eu rodo e eu tô no mesmo lugar. Eu rodo e a vida não muda. Eu rodo e eu estou no mesmo jeito, do mesmo jeito, todos os anos. Entra ano, sai ano. Entra semana, sai semana. Entra mês, entra outro mês. Oportunidades se abrem, portas se abrem. E eu estou neste ciclo. Um ciclo que não finaliza, que não muda. E uma das coisas que faz eu permanecer nesse ciclo se chama desculpas. Desculpas. Você começa a se desculpar. Você começa a encontrar um jeito de dizer, olha, eu não faço isso porque disso. Eu não tomo essa decisão porque dessa outra coisa. Então a gente adentra nesse lugar de muitas desculpas. E como eu iniciei essa ministração, eu quero perguntar para você hoje. Quais são as áreas da sua vida que você tem dado desculpas? Quais são as áreas da sua vida que você tem colocado uma desculpa no lugar de uma ação? Desculpas, queridas, são ladrões de possibilidades. Quantas pessoas perderam portas, oportunidades, porque continuaram dando desculpas, ao invés de agir quando precisavam agir, ao invés de tomarem decisões quando era necessário tomar a decisão. Nós lemos uma palavra hoje a respeito de um jovem rico. A palavra, ela diz que esse homem, ele procura Jesus e ele já chega dizendo, bom mestre, e Jesus fala assim, não. Por que você me chama bom? Só tem um bom, Deus que está no céu. E ele diz assim, como que eu faço para herdar a vida eterna, para entrar no reino? E Jesus diz assim para ele, que ele precisava guardar todos os mandamentos. E ele pergunta, quais são os mandamentos? Ele sabia, se ele disse que guardava. Jesus fala, não matarás, não roubarás, honrarás seu pai e sua mãe. E ele começa a declarar os mandamentos que aquele rapaz precisava guardar. E o rapaz, ouvindo tudo aquilo, ele falou assim, olha, eu já faço tudo isso. Eu já faço tudo isso. Só que, queridos, quando ele foi procurar Jesus, ele sabia que no fundo faltava alguma coisa. Quando ele foi procurar Jesus, ele sabia que tinha alguma coisa que não estava bem. Que tinha alguma coisa que estava precisando de cura. Tinha alguma coisa que estava precisando de restauração. Tinha alguma coisa que estava precisando de realinhamento. Tinha uma inquietude dentro dele. E isso é muito interessante, porque na nossa vida, no nosso cotidiano de vida, se você observar, se você parar um pouco para entrar para dentro de si, para se autoanalisar, se você começar a observar a sua própria vida, você vai começar a se dar conta que tem coisas que você precisa de ajuda, que tem coisas que você precisa de mudança, que tem coisas que você precisa de transformação, que tem áreas que você vai precisar crescer, desenvolver. Na vida, queridos, não existe um lugar onde a gente fica parado, onde a gente fica estagnado. Não, minha família é maravilhosa, pronto, vamos parar aqui. Ah, não, a minha vida espiritual é mega maravilhosa, pronto, vou parar de orar aqui, vou parar de buscar. A minha vida na saúde é top, vou começar a comer todo tipo de porcaria, porque eu já comi até aqui tudo que eu precisava comer. Não, não é assim. O processo na nossa vida de desenvolvimento, ele é contínuo, ele é
constante, é um processo aonde nós crescemos todos os dias. Kaizen, melhorias constantes, é gradativo. Esse rapaz, dentro dele, tinha algo dizendo assim, olha, você precisa de algo a mais. Tem algo que tá latejando aí no seu coração. E sabe o que eu penso? Que esse rapaz aqui, ele estava dentro dele com sede pelo propósito. Ele estava dentro dele com uma movimentação dizendo, tem algo a mais, meu filho. Tem algo a mais para você fazer. Eu te chamei para algo maior, mais precioso, mais poderoso. Ele não foi procurar Jesus à toa, não. Ele não foi procurar Jesus à toa, não. Tinha algo dentro dele dizendo, olha, você precisa dar um passo novo. Você precisa viver um tempo novo. Queridos, tem momentos na nossa vida onde a gente vai, e de repente o Senhor fala, epa, eu quero te levar para um novo patamar. Eu quero te levar para novas experiências. Eu quero te levar para um novo ciclo, para uma nova frequência. Nós vamos crescendo, desenvolvendo, e tem momentos onde Deus quer te levar para um novo. Tem momentos que Deus quer te levar para uma construção de uma nova história. Tem momentos que Deus quer te levar para uma nova frequência, para que você possa explodir segundo os propósitos, chamado do Senhor para a sua vida. Esse homem, quer dizer, ele tinha um chamado. Esse rapazinho aqui tinha um propósito estabelecido desde a eternidade. Só que teve duas coisas. Esse menino, ele não entendeu a lei do reconhecimento. E ele deu desculpas. Ele se perdeu porque ele não reconheceu o chamado. E ele deu desculpas. E tem um monte de gente. A maioria da população do mundo. Que infelizmente vão morrer cheios. Sem reconhecer o propósito, o chamado. Sem reconhecer o que Jesus está falando, orientando. E sem dizer sim para aquilo que Jesus está dizendo. Vai por aqui. Hoje, nessa manhã, eu fiz uma oração. E eu pedi ao Senhor, Pai, tira de mim, arranca da minha vida tudo que me atrapalha a cumprir o teu plano, projeto, propósito, chamado. Tira da minha vida, Senhor, conexões erradas. Tira da minha vida tudo aquilo, Senhor, que tem me atrapalhado. Porque eu quero estar no centro da tua vontade. Deus, eu penso todos os dias, naquele grande dia, quando eu vou chegar diante do Senhor. Eu não quero chegar naquele lugar com as minhas mãos vazias. Queridos, o dia do meu enterro, eu quero que as pessoas digam assim, olha, essa mulher pregou tanto, que provavelmente ela esgotou o que Deus tinha colocado nela. Não tinha sobrado mais nada, então ela foi embora. Chegou a hora de ir embora. E eu falei que eu vou fazer uma ministração, que eu vou pregar no meu enterro, no telão. E eu já vou dizer, gente, se vocês estão aqui, provavelmente eu morri, né? E eu vou pregar no meu enterro. Já estou escolhendo meu louvor na hora certa. Só tô querendo ir com 100 anos. O Senhor vai decidir aí, mas estou me preparando para ir com 100 anos. Me organizando. Quantas pessoas, queridos, vão morrer
sem viver o propósito e o chamado, porque não reconheceram e porque deram desculpas. Quais são as desculpas que você está dando? As desculpas são ladrões de possibilidades. Quais são as desculpas que você está dando para sua vida, para sua família, para seus amigos, para o ministério? Quais são as desculpas que você está dando na sua saúde, na sua vida emocional? Quais são as desculpas que você está dando para Deus? Quais são? Quais são as desculpas que está fazendo você permanecer no mesmo lugar? Entra ano, sai ano e você está no mesmo lugar, rodando em círculo, no mesmo deserto, ao redor da mesma montanha. Se você observar, hoje nós vamos falar do jovem rico, mas Moisés deu desculpa. Ele disse: eu tenho uma língua muito pesada, eu sou gago. Alguns estudiosos dizem que ele era gago, outros dizem que ele era muito ignorante. E o Senhor falou assim: não, eu vou mandar Arão falar por você. O Deus que tinha colocado fogo numa ciça ardente, um Deus que tinha transformado um cajado em serpente, um Deus que tinha dito: bota a mão no peito, e a mão ficou leprosa e depois a mão deixou de ser leprosa. Como que um Deus que dá sinais não podia curar a gagueira ou a ignorância, sei lá o que ele tinha. Ele podia. Mas talvez, queridos, Moisés perdeu a oportunidade de ser curado. Sabe por quê? Desculpa. Deus chama Jeremias se fala: Senhor, eu sou muito novo. Eu sou um menino. Deus chama Jonas e ele diz assim: Senhor, não vou. Esse povo aí, pai, eles matam o profeta. Estudiosos dizem também que provavelmente o povo de Nínive matou a família de Jonas. Matou profetas. E é por isso que Jonas não queria ir. Ele queria que aquele povo se explodisse, morresse. Ele não queria que Deus tivesse misericórdia sobre aquele povo. Desculpas. Quais são as desculpas que você está dando para não sair do lugar onde você está? Quais são as desculpas que você está dando para não viver o chamado, o propósito, o projeto que Deus tem? Quais são as desculpas para permanecer nesse lugar de mornidão, de apatia, de indiferença? Quais são as desculpas que você continua dando? Esse menino disse: sim, Jesus, eu já faço tudo isso. Eu honro meu pai e minha mãe, eu não mato, eu não roubo. Eu não cobiço nada de ninguém, eu já faço tudo. E Jesus falou: beleza. Agora vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Presta atenção, porque isso aqui é muito poderoso. Agora você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Eu quero clarificar para você que aquele rapaz, ele era rico. A Bíblia diz que ele era o jovem rico. Ele era o famoso rico, ele não era um menino próspero. Esse jovem, ele tinha amor ao dinheiro. Ele não tinha o dinheiro, era o dinheiro que tinha ele. Ele não possuía dinheiro, era o dinheiro que possuía aquele jovem. É diferente. Tem pessoas, queridos, que elas são tão pobres, que a única coisa que ela tem é dinheiro. E esse rapazinho, ele não reconheceu o chamado de Jesus.
Talvez você que está aqui nessa manhã, você nunca tenha prestado atenção nessa palavra. As pessoas, elas focam tanto a respeito da riqueza, que o problema dele foi a riqueza. Não, o problema dele não foi a riqueza. O problema do jovem não era o dinheiro, não era ter dinheiro. O problema do jovem era que o dinheiro era o dono dele. E talvez você não tenha o dinheiro como seu dono, mas às vezes você tem outras coisas na sua vida como seu dono. Esse rapaz, ele era religioso, ele era uma pessoa rica, e ao invés de possuir dinheiro, o dinheiro possuía ele. O dinheiro mandava na vida dele. O dinheiro dava ordem para a vida dele. Só vou abrir aqui para minha santa cachorra, senão ela não deixa eu pregar. Tu acredita numa coisa dessa? Ele não possuía o dinheiro possuía aquele rapaz. E às vezes a gente critica. Não, que menino é esse? Que o dinheiro possui ele. Mas eu quero trazer clarificação para você nessa manhã. Quantas vezes você disse para Deus que você não podia orar porque você estava muito cansada por conta do seu trabalho? E você trabalha porque você gosta ou você trabalha porque é do dinheiro? Só um confronto. Então, muitas vezes, as pessoas que criticaram esse menino são as mesmas que estão fazendo a mesma coisa. Quantas vezes você foi possuída pelas suas emoções, pensamentos, sentimentos e não governou sobre eles? Quantas vezes você... Mas eu senti e eu fiz. Fez contrário àquilo que Deus tinha falado. Quantas vezes? Quantas vezes? Esse menino, ele era possuído pelo dinheiro. E mais do que isso, ele não reconheceu o que Jesus estava falando. Além de não reconhecer o que Jesus estava falando, ele deu desculpa. O dinheiro foi a desculpa dele dizer não para o propósito. O dinheiro foi a desculpa para ele dizer não para o chamado dele. Ele trocou o chamado, o propósito, pelo dinheiro. Porque ele não reconheceu. Porque ele não entendeu. Eu quero que você observe que Jesus disse assim: então vá, venda tudo que tem, segue-me. Eu quero dizer para você que as únicas pessoas que Jesus disse segue-me foram os apóstolos. As únicas pessoas que Jesus disse exatamente essa palavra aqui. Ele encontra Pedro, ele encontra Tiago, e ele vai encontrando cada um deles, e ele fala assim, ó, deixa, segue-me. Deixa, eu te farei pescador de homem agora. Deixa esse jovem rico. Provavelmente, eu creio muito isso, no meu espírito, ele seria um dos apóstolos. Eu tenho convicção no meu espírito. Jesus não falou essa frase para todo mundo. Tanto que, quando ele cura o gadareno, quando ele expulsa os demônios,
Quando ele restaura aquele homem que vivia possesso por milhares de demônios, aquele homem se cortava, aquele homem era um homem que saía se cortando, um homem que saía nu, um homem que gerava muita perturbação naquela região. Jesus vem, expulsa os demônios, restaura a vida daquele homem, traz libertação, traz cura, e ele fala assim, Jesus, me deixa aí com você. Jesus fala, não, vai e prega para os seus. Vai e prega para os seus. Vai, testemunha. Vai e faz o que você precisa fazer. O que Jesus está dando? Destino, queridos. Propósito, chamado. Ele sabia que o propósito do gadareno, desde a eternidade, não era ser um apóstolo, não era vir com ele, não era. Era administrar naquele lugar, naquele ambiente. Ali tinha 10 cidades, Decápolis, e ele se tornou um dos primeiros missionários daquele ambiente, daquele lugar. Destino, uma palavra de destino. E Deus, nesse dia, ele traz uma palavra de destino para o homem rico, para o jovem rico. Uma palavra de vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Você vai ter um tesouro no céu. Segue-me. Meu Deus, que oportunidade. Que oportunidade linda, poderosa. Eu creio que todos os homens que serviu a Deus queriam ter tido essa oportunidade. Ele deu o jovem rico, mas ele não reconheceu a oportunidade. E ele deu desculpa. A desculpa dele foi a sua própria riqueza. Aquilo que deveria ser bênção na vida dele foi a maldição. E quantas vezes coisas que deveriam ser bênção na nossa vida se tornam maldição? Quantas vezes coisas que deveriam ser bênção na nossa vida se tornam desculpas para não cumprir o plano, o projeto, o propósito, chamado de Deus para as nossas vidas? Quantas vezes você dá desculpas para não fazer aquilo que Deus está te dizendo para fazer? Quantas vezes você diz, Senhor, eu não sei, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não entendo direito a palavra, eu não conheço muito bem. Quantas desculpas você tem dado? Às vezes nós criticamos aqueles que fizeram, que a Bíblia diz, mas muitas vezes nós nos comportamos muito parecidos com eles. Quantos anos, queridos, eu dei desculpas? Quantos anos? Eu lembro que Deus me mandou para a internet há 6 anos atrás. 6 anos atrás. Sabe, tem quanto tempo que eu vim para a internet? Tem 2 anos. Quantas desculpas eu dei para Deus? Quantas desculpas eu dizia, Senhor, o que os outros vão pensar? Senhor, meu Deus, é muito difícil. Senhor, eu não consigo encarar o celular, a câmera. Senhor, como é difícil falar para quem eu não estou vendo. Desculpas. Senhor, eu tenho medo. Eu tenho pânico, eu tenho pavor. Eu tenho um bloqueio de necessidade de aprovação, rejeição, abandono. Desculpas. 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 E hoje eu olho para trás e eu falo, Senhor, quantas vidas talvez eu deixei de alcançar, Pai, para o teu reino, enquanto eu dava desculpas. E certa feita, queridos, eu ouvi uma frase que ela foi muito libertadora para mim, por isso que eu digo para você, lei do reconhecimento, às vezes uma frase desbloqueia a sua vida. E eu lembro que eu fui numa aula de uma mentoria que eu tinha pago, até muito cara. E a moça disse assim, olha, enquanto você se cala, pessoas morrem.
Aquilo veio como uma facada no meu coração, aquilo me deixou tão agitada, tão angustiada. Eu falei, meu Deus do céu. E quantos testemunhos, queridos, eu tenho visto por meio das lives, por meio dos treinamentos, por meio das mentorias, por meio do livro. Quantos testemunhos? Quantos? Eu posso passar um dia inteiro contando testemunho de outras pessoas. Meu! Mas quantos anos eu passei dando desculpas? Desculpas. Não consigo, não posso, sou fraca, não tenho condição, não tenho foco, sou procrastinadora. Desculpas. Contava historinhas pra mim mesma. Eu sou noturna, Senhor. Não consigo acordar cedo. Desculpas. Eu funciono melhor à noite. Desculpas. Eu não sei quais são as desculpas que você tem dado. O jovem rico não reconheceu o chamado. Não reconheceu. Ele não reconheceu que Jesus disse: me segue. Nós não sabemos o nome do jovem rico. Quando termina essa história, nunca mais nós ouvimos falar dele. Nunca mais. Nunca mais. Acabou. Acabou. Nós ouvimos falar de Pedro, de Tiago, de João. Nós ouvimos falar até de Judas, que traiu Jesus. Mas a história do jovem rico se encerra exatamente naquele lugar, por conta de uma desculpa. Uma desculpa. Acabou. Projeto, o plano de Deus, o ministério que Deus tinha para aquele homem. E por isso que eu não me canso de dizer: as nossas decisões são mais poderosas que a vontade de Deus para a nossa vida. Quantas decisões as pessoas têm tomado e têm abortado o projeto de Deus? Quantas decisões as pessoas têm tomado e têm abortado os projetos de Deus na sua própria vida, na sua própria vida. Esse jovem rico, ele se entristeceu e ele foi embora. A desculpa dele, ele nem precisou falar. A desculpa dele, ele nem precisou expressá-la. Tem desculpas que nós nem expressamos, mas estão dentro de nós, nos fazendo permanecer no mesmo lugar, sem cumprir o chamado, sem cumprir o propósito, sem viver aquilo que Deus te chamou para viver. E nessa manhã eu vim para te perguntar, porque eu entendo que o ministério, um dos ministérios muito fortes que Deus me deu, foi do confronto. Foi te tirar da zona de conforto. Foi sacudir você. Meu ministério não é de alisar a sua cabeça. Não é. É de sair do lugar. Se move, se mexe. É de cumpre o chamado, cumpre o propósito. Tome decisões.
E o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para perguntar para você quais são as desculpas que você está dando. Quais são as desculpas que você ainda está dando para não cumprir aquilo que eu te chamei para fazer? Eu quero que você saia daqui hoje refletindo. Eu quero que você saia daqui hoje para dizer chega de desculpa. Chega de desculpa. Tem pessoas que precisam, no nome de Jesus, hoje dizer chega, basta. Eu vou trocar a desculpa por atitude. Eu vou trocar a desculpa para viver as possibilidades de Deus para minha vida. Eu quero que você olhe para áreas da sua vida que estão estagnadas e que você observe quais são as desculpas que você está dando nessa área. Porque a partir de agora, você vai agir, você vai ter atitudes e não desculpas, no nome de Jesus. Olha o que Jéssica diz. Eu tenho muita vontade de me batizar, mas acho que eu não me sinto preparada. O que é isso? Você sabe, né, Jéssica? Que o nome disso é desculpas. O batismo é uma aliança. O batismo é um ato profético de vida, aonde você diz assim que eu morro para o mundo e eu nasço para Cristo Jesus. Eu morro com Cristo e ressuscito com Ele. E me assento em lugares celestiais com o Senhor. O batismo, ele tem um mover, um poder tão grandioso. Parece uma coisa tão simples, mas é muito poderoso. Jéssica, põe data. Que dia é que você vai se batizar? Eu não sei na igreja que você faz parte, como é que funciona. Tem igreja que precisa fazer o curso, que precisa alinhar. Então, você vai seguir conforme aí as orientações do ambiente onde você tá, né? Mas tem lugares onde você diz assim, pastor, eu quero me batizar, e ele vai lá hoje no mar, no rio, na piscina, e ele te batiza hoje. Então, dependendo do lugar, coloca a data. Liga para as pessoas hoje. Se posicione. Porque as desculpas são ladrões de possibilidades. Quais são as possibilidades que você não está vivendo porque você está dando desculpas? Quais são as possibilidades que você não está vivendo porque você está dando desculpas? O jovem rico poderia ser um dos apóstolos. A gente poderia estar vendo aqui, e aí tinha um nome dele, que ele tinha um nome. Ele fez isso, escreveu tal livro da Bíblia. Mas não tem. A história dele cessou naquele lugar. Ele deu uma desculpa. A desculpa era ser possuído pelo dinheiro. Ao invés de ele possuir o dinheiro, era o dinheiro que o possuía. Ao invés de Deus ter um lugar na vida dele, era o dinheiro que tinha se transformado no Deus dele. Saia daqui para refletir nessa manhã. Qual a área da sua vida que está estagnada porque você está dando desculpas? Qual é a decisão que você precisa tomar hoje para sair desse lugar? Tem pessoas aqui que precisam voltar para Jesus. Tem pessoas aqui que foram se afastando gradativamente. Ele não te deixou. Só quero te avisar. Ele nunca te deixará. Ele nunca te abandonará. Mas muitas vezes você se afastou dele. E ele tá dizendo pra você hoje, para de dar desculpa. Desculpa que tá com vergonha, desculpa que ele não vai te aceitar. Volta hoje. Hoje é o seu dia de você voltar. Tem pessoas aqui que estão dando desculpa na saúde. Tem pessoas aqui que estão dando desculpas pro casamento. Tem pessoas que estão dando desculpas porque não tem tempo pros filhos. Para de dar desculpa e comece a funcionar
nessa área onde você está dando desculpa. Eu quero que você saia daqui hoje para observar qual é a área que eu estou estagnada, aonde é que eu estou paralisada. E eu quero que você anote qual é a desculpa que eu estou dando. Depois de você ter consciência da desculpa, você vai mudar essa desculpa e vai se transformar naquilo que você precisa se transformar. Vou te dar um exemplo. Eu dava desculpa que eu não conseguia vir aqui falar pra vocês porque eu não tava te vendo. Eu não conseguia. E aí, o que eu fiz? Eu passei por um autodesbloqueio, eu fiz um desbloqueio comigo de necessidade de aprovação. E eu liguei a câmera e eu comecei a suar, que minhas costas chegavam a descer assim, um suor. Chegava a derramar de tanto nervoso, de tanta angústia. Mas eu liguei. Eu fiz. Parecia que era um peso fazer aquilo. Meu Deus, que dificuldade, que luta para poder fazer. E aí a desculpa que eu dava era que eu não conseguia. O que eu troquei? Eu falei, eu consigo. Eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. E eu me posicionei como uma leoa. Respirei fundo e falei, agora vai, Senhor. Vai com medo. Eu arranco as desculpas da minha vida. Porque enquanto eu me calo, vidas estão morrendo. Casamentos estão sendo destruídos. Filhos estão sendo destruídos. Então, Pai, eu paro hoje. Eu cesso hoje de dar desculpa. Em nome de Jesus. E eu vou com medo. Eu vou, Senhor, mesmo pensando o que as pessoas vão pensar. E em nome de Jesus eu me posiciono. E eu vim. E eu comecei a fazer. E eu tô aqui até hoje. E quando eu ligo hoje pra falar com vocês, é uma leveza, é uma graça de Deus. Quando os dias que eu fiquei sem vir aqui, eu ficava pensando, meu Deus. Desculpas, ladrões de possibilidades. Quais são as possibilidades que estão sendo roubadas da sua vida? Porque você está dando desculpas. Eu quero que hoje, pelo menos uma desculpa, você transforme ela em solução. E você comece a declarar. E além de declarar, tomar atitudes que você deveria tomar e ainda não teve a coragem de fazer e de tomar. Tá bom? Saia daqui hoje para agir. Porque aquele que ouve a palavra e só ouve e não é praticante da palavra, é como alguém que se olha no espelho e daqui a pouco volta e ele nem lembra qual foi a imagem que ele viu. Aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a alguém que constrói sua casa na areia. Essa casa vai cair. Mas aquele que pratica, aquele que faz prática da palavra, sua casa é firmada na rocha. Nem vento, nem tempestade, nada abala. Você se torna inabalável no Senhor. E Deus está gerando isso dentro de você. Saia daqui hoje. Para de dar desculpas. As desculpas são ladrões de possibilidades. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Então que você possa sair daqui para transformar a desculpa em solução. Esse menino, ele poderia ter dito para Jesus sim. Eu vou deixar tudo, eu vou dar para os pobres, eu vou te seguir. Eu quero viver o chamado, o propósito, aquilo que o Senhor reservou para mim desde a eternidade. E provavelmente a gente estaria lendo a respeito dele. Mas nós não sabemos nem o nome do jovem rico. Amém? Então vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós oramos. Nós queremos te agradecer, te louvar. Por essa manhã tão preciosa na tua presença. Queremos te louvar pela bondade e a misericórdia do Senhor que se renovam todos os dias na nossa vida. Senhor, e nós oramos hoje. As pessoas que entraram aqui, que têm dado desculpas em tantas áreas da sua vida, que têm falado, ó Pai, palavras que não glorificam o teu nome. Senhor, e eu declaro que nessa manhã, pessoas vão sair daqui para tomar atitudes, para agir, decisões, que estavam protelando há tempo, anos inclusive.
Senhor, que haja um despertar nessa manhã. Senhor, que vidas possam mudar suas desculpas para atitudes. Senhor, e que nesse dia haja muitas atitudes e que o céu responda, Senhor. Que haja ousadia, que haja fé, que haja sabedoria do céu. E que um mover sobrenatural do Senhor alcance cada vida que está assistindo. E que o Senhor seja enaltecido e glorificado através das atitudes, das ações de cada vida aqui representada. Nós oramos, te agradecemos pelo teu mover. Não queremos, Senhor, ser como o jovem rico. Ó Pai, que não reconheceu a tua palavra, que não reconheceu o teu chamado, que não reconheceu o teu propósito. Mas nós queremos, Senhor, cumprir tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. No nome de Jesus. Amém e amém e amém. E eu louvo a Deus pela sua vida. Gente, eu vou pedir a moça para poder fazer a edição, aquele início da oração onde a gente agradece, ela faz a edição direitinho e coloca a legenda. E eu vou colocar essa ministração no YouTube para colocar nos grupos. Eu quero que você passe para mais pessoas essa ministração. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que estão cheias de dons, de talentos, de um chamado. E Deus quer usar a vida dessas pessoas. Tem pessoas que estão estagnadas, paralisadas. Tem pessoas que todo dia dão uma desculpa para ela, para Deus, para os outros, para a família, para os amigos. Todo dia uma desculpa nova e não sai do lugar. E você vai poder ser um canal de Deus na vida dessa pessoa. Enviar essa mensagem para ela dizer: assiste, em nome de Jesus, tá bom? Beijo com cheiro no coração de vocês. Ontem meu negócio aqui foi muito apertado. Eu não consegui mandar novamente a pesquisa. Mas hoje eu vou fazer um story rapidinho, agora, em nome de Jesus. Nada de desculpa. Vou fazer um story agora. E você vai também, não vai dar desculpa, você vai fazer lá o formulário. Você vai responder pra mim. E eu vou mandar nos grupos também o formulário. Vou mandar nos grupos agora. Vai lá e responde. Passa 3 minutinhos e responde pra mim, tá bom? Lembra que as desculpas são ladrões de possibilidades. Um cheiro.